Horas e 21 minutos, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder. E antes do Cláudio comentar sobre a abertura oficial do ano no Legislativo, nós vamos ao Congresso. O João Pedro Melo está direto da capital federal aqui na nossa linha para trazer as atualizações. Acabou por aí, eu vejo agora na imagem aqui, João Pedro, Rodrigo Pacheco e Bolsonaro deixando, e Arthur Lira também deixando os três juntos o Congresso Nacional. Como que foi essa cerimônia de abertura? Boa tarde para você, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. Oi, Vitor, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. É isso, eles estão deixando nesse momento aqui o Salão Negro do Congresso Nacional, vão descer a rampa, inclusive Bolsonaro está acompanhado de Paulo Guedes, do ministro da Economia, está saindo nesse momento aqui na minha frente. Bom, foi uma cerimônia um tanto quanto rápida, a gente pode dizer isso, que marcou aí a retomada dos trabalhos do Congresso Nacional. Esse evento contou, então, com a participação do presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, além de outras autoridades. Deputados e senadores tiveram aí um mês de recesso e agora temas que são considerados delicados continuam na pauta de trabalho. São 36 vetos do presidente Jair Bolsonaro, 36 vetos que devem ser analisados aí nas próximas sessões do Congresso. Lembrando que hoje a gente não tem qualquer tipo de votação do Congresso Nacional. Claro, as casas, tanto Senado quanto Câmara, já vão trabalhar separadamente, portanto, devem ter atividade ainda no dia de hoje. Bom, o governo federal não sabe se vai enviar ou não aquela proposta de emenda à Constituição para zerar a tributação federal sobre o diesel ainda nessa semana. A gente vinha tratando disso ao longo de toda a semana, que o presidente estava conversando aí com aliados, mas agora parece que a avaliação do Palácio do Planalto é de fato de não enviar esse texto. Por quê? Porque ele já foi bem desidratado antes mesmo de chegar aqui ao Legislativo. Ele previu um impacto de 50 bilhões de reais nas contas públicas e não trataria mais sobre energia elétrica, gás natural e gasolina, tratando somente sobre o diesel. A gente conversou sobre isso com o senador Jean Paul Prates e ele está relatando 2 projetos que tratam sobre combustíveis no Senado Federal. E destaca o seguinte, que o governo terá agora ferramentas, então, para intervir no alto preço que afeta aí todo o país. O governo podia reduzir o preço do combustível numa canetada. Como ele não fez ao longo de 1 ano e meio de alta, o Congresso está tendo que tomar essa iniciativa. Então, nós vamos colocar uma caixa de ferramentas diversas na frente do governo e dizer, olha, agora você tem as ferramentas aí para atuar. Mas você já tinha, de alguma forma. O fato é que também deve ser analisado, então, o veto sobre a facilidade de acesso a remédios no tratamento de câncer, esse que pode beneficiar cerca de 50 mil pacientes brasileiros. E 2022, a gente sabe, é um ano eleitoral e a tendência é de que haja uma redução no número de votações em comparação com outros anos. Isso porque os parlamentares vão estar envolvidos com as campanhas já a partir do segundo semestre. O Congresso também tem medidas provisórias na pauta. Entre elas está uma de doação de vacinas. 10 milhões de vacinas devem ser doadas pelo governo brasileiro ainda nesse ano de 2022. Ainda durante a cerimônia de abertura dos trabalhos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que é preciso dar andamento às reformas que estão paradas no Legislativo para resolver questões como o desemprego. A necessidade de reformar o sistema tributário brasileiro é matéria unânime. Todos concordam que a complexidade do nosso arcabouço de impostos, taxas e contribuições é uma âncora que trava o crescimento do nosso país. Há inúmeras ideias e algumas propostas concretas. Bom, a gente sabe também que está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto que vai legalizar, ou que pode legalizar os jogos de azar no Brasil, inclusive cassinos e o chamado jogo do bicho. Se aprovado, esse texto prevê que as licenças sejam concedidas por meio de leilões e esses jogos fiscalizados por um órgão regulador e supervisor do próprio governo federal. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. Qualquer atualização, se alguém falar aí na saída da cerimônia, é só chamar a gente aqui que você tem linha aberta no Bastidores do Poder. Valeu, até mais. Cláudio, vamos então começar com alguns dos projetos que o João Pedro trouxe. São muitas propostas, muitas decisões que devem ser tomadas pelo Congresso e talvez pouco tempo para tudo isso. O que você julgaria o mais importante para esse momento dentro do Congresso?
Olha, Vitor, é muito difícil citar isso, né? Há inúmeros projetos importantes, pendentes, aliás, há vários anos pendentes, reformas inclusive, mas é um ano eleitoral. Os deputados e senadores vão manobrar o tempo todo para esticar a permanência deles em seus estados. Eles precisam providenciar ou, enfim, articular a própria campanha e também a campanha daqueles que são seus apoiadores e também os seus próprios candidatos a governador, a senador, a deputado, etc. E por tudo isso é muito difícil que o Congresso Nacional faça alguma coisa relevante. A gente assistiu agora há pouco na abertura do ano do Congresso Nacional, a reabertura, né, dos trabalhos legislativos, o discurso do presidente do Congresso, que fez uma confissão do fato dele ser mesmo roda presa, né? O Rodrigo Pacheco, como presidente do Congresso, que congrega as duas casas, ele teve que se referir ao desempenho de uma e de outra casa e passou pela saia justa de demonstrar com números que o desempenho da Câmara foi 3, 4 vezes maior, melhor, mais numeroso do ponto de vista de decisões tomadas, projetos aprovados e etc., do que o Senado Federal, que não aprova coisíssima nenhuma sob a presidência, ou muito pouco, né? Aprova muito pouco sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o roda presa. Mas, afora isso, o que nós assistimos foi um discurso ali, enfim, protocolar praticamente do presidente da República, destacando alguns fatos, algumas áreas de melhor desempenho do seu governo, como, por exemplo, ele prestou homenagens bastante específicas e claras ao ministro das Comunicações, em razão do seu desempenho na questão do 5G, sobretudo, né? O governo se orgulha muito do desempenho na área da agricultura, do agronegócio, na área de infraestrutura e de diversas outras áreas, e ele acabou alinhavando tudo isso num discurso, mas foi um discurso meramente protocolar. É preciso lembrar que o presidente Jair Bolsonaro tem tido mantido, né, essa prática de, na reabertura do ano legislativo, ele comparecer pessoalmente e ler a própria mensagem, né? Em geral, os presidentes mandam a sua mensagem através do chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil representa o presidente nessa solenidade, entrega ali a sua mensagem, e a mensagem em geral é lida pelo secretário ou pelo vice-presidente do Congresso, que também é vice-presidente da Câmara, o primeiro vice-presidente da Câmara. Mas o presidente Bolsonaro, por ter sido deputado federal, por ter sido político parlamentar, né, mas na maior parte do tempo deputado federal por quase 3 décadas, ele valoriza muito esse gesto, essa relação. Ele sabe que é importante, ele que foi deputado federal sabe que a Câmara se sente lisonjeada com um gesto dessa natureza. Em geral, os presidentes fazem isso no primeiro ano do seu mandato. Ou, como ele, alguém que tem ali uma vivência maior no parlamento. Fez também isso, por exemplo, o presidente Michel Temer, que também foi presidente da Câmara dos Deputados e também conhece a importância desse gesto político de um presidente da República. Portanto, é preciso lembrar esses simbolismos todos, né? A gente assistiu o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, fazendo um discurso um discurso curto, mas muito mais ameno do que aquele discurso que fez ontem com ameaças ao presidente da República. Tivemos também hoje várias referências interessantes, muito importantes, mais do que interessantes, do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que, a meu ver, fez o melhor discurso de todos que foram proferidos hoje na reabertura do Congresso. O presidente da Câmara, ele fez um discurso em que enfim, exortou os seus companheiros, né, os seus liderados, a esquecer a eleição, deixar a eleição para outubro e até lá trabalharem duro na votação de matérias importantes para a população brasileira. Ele inclusive usou a expressão "o Brasil tem pressa", quando ele fez essa exortação aos seus, pedindo união, né, aos seus liderados lá, os deputados federais, para que votem projetos que o Brasil precisa. Eu acho que foi um dia muito interessante, foi certamente o fato político mais importante
dos últimos tempos, a retomada aí do Congresso, mas apesar de todo esse palavrório, todos esses discursos, o fato é que será um ano muito difícil do ponto de vista legislativo, né? Mas é bom a gente estar atento a esse tipo de movimento, né? Haverá ali uma intenção lá permanente, né? Uma manobra permanente dos parlamentares de ficarem nos seus estados. O fato de Câmara e Senado terem, por exemplo, prorrogado o prazo ou adiado as sessões presenciais dos deputados, tornando-as virtuais, é um pouco isso. É um gesto ali dos presidentes da Câmara e do Senado, apesar dos seus discursos, né, de esticarem, né, a permanência dos parlamentares nos seus estados. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, mas, em princípio, a gente precisa não ter muitas esperanças, não alimentar muitas expectativas de votação importante. Sobre pesquisas, eu queria falar rapidamente, eu não conheço a pesquisa do Poder Data, nem sei, enfim, em geral eles fazem pesquisa por telefone, né? Sou um tanto quanto, sou ainda mais cético com relação a pesquisas por telefone, robotizadas. A pesquisa do Instituto Paraná, sobre essa pesquisa eu posso falar mais, porque eu a recebi e analisei, e é uma pesquisa feita face a face, face to face, né? Ou as pessoas foram entrevistadas pessoalmente em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. E, em resumo, é o seguinte: na pesquisa espontânea, na qual os políticos, os meios políticos confiam mais, né? Quando o entrevistador pergunta ao entrevistado em quem ele vai votar, sem apresentar nenhum tipo de lista de candidatos, e o entrevistado acaba mencionando aquele nome que está na sua cabeça. Nessa pesquisa, o ex-presidente, ex-corrupto, né? Agora já não é mais, parece, o Lula, lidera com 4,3% de vantagem sobre Bolsonaro. Isso na pesquisa espontânea. Na pesquisa estimulada, a liderança do Lula se amplia para cerca de 11 pontos. Está por aí, né? Entre os 4,3 da espontânea e os 11 pontos de diferença pró-Lula na estimulada. É preciso também observar que em várias regiões o Bolsonaro lidera as intenções de voto, em outras ele perde. No cômputo geral, ele fica atrás, mas não está fora do jogo claramente, de acordo com os números que estão aí expostos no Instituto, na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa. 5h33, ano eleitoral mais curto dentro do Congresso. Cláudio e Lana passaram aqui por alguns pontos do que apareceu na cerimônia de abertura que terminou há pouco lá em Brasília. Vamos para mais um rápido intervalo, a gente já volta.